Atenção, 1, 2, 3. Gravando. Então, o nosso tema é Abandonei a capa. O nosso texto é Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 50. Assim está escrito no versículo 46. Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. E sabemos, na continuação do texto, que este cego passou então a enxergar normalmente. Pela misericórdia do nosso Deus e a presença do Senhor e a decisão desta pessoa de ir ao encontro do Senhor Jesus. Então vamos verificar esses versículos daqui a alguns minutos, junto com os nossos irmãos que estão conosco e que possam também ser edificados por esta palavra. Nós temos apenas um hino da nossa harpa cristã, hoje o hino de número 141, que tem por título Guia-me sempre, meu Senhor. O segundo hino, nós temos o privilégio de ter a cada um desses irmãos, mas o nosso irmão Melvin, então, vai, depois de algum tempo, vai louvar ao Senhor com um hino e que já estão preparados ali. Então, após este hino, o nosso irmão Melvin vai louvar ao Senhor com um hino que tem por título Casa do Pai. Mas, primeiramente, então, vamos louvar juntos o hino de número 141. Amém? Da harpa cristã. 141. 1, 2, 3. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador.
Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. É Jesus. Então, graças a Deus, podemos dizer que o Senhor reconhecer e dizer que o Senhor Jesus nos comprou naquela rua de cruz e rege-me, guia-me, Senhor, em tudo, porque em tudo e em todas as coisas temos que depender inteiramente do nosso Senhor amado. Então vamos agora ouvir a. Amém. Vamos louvar então. Amém? Casa do Pai, meu lugar de abrigo. Casa do Pai, partilha, nega, casa Deus, já está em tua casa. Eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece o meu coração e enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. Casa de surpresa e a casa da cruz, casa da boa e a da minha alma, casa de Deus, já está em tua casa. Eu vim me entregar a ti, e esvaziar de mim, deixar o teu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece o meu coração e
Enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. Eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece o meu coração e enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. Eu amo estar contigo, tu tens me sustentado, tu és o meu abrigo, e te encontro amparo, e agora eu te adoro, meu coração eu abro diante de ti. Eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece o meu coração e enche de ti, ó Deus, mais uma vez. Eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, Pai, e receber o teu perdão. Aquece o meu coração e enche de ti, ó Deus, mais uma vez. Mais uma vez. O Muito louvor chama Casa do Pai de Viliarde Pitanguinha. bem. Uhum. Pitanguinha. Bom, vamos ouvir então os nossos queridos. A paz dos irmãos, queremos agradecer pela semana que se passou, né? A semana abençoada, apesar de estar fraco o serviço, mas Deus tem dado graça pra gente, né? Agradecer pelo livramento que a gente faz agora, né, amor? Verdade. A gente passando na rua, a senhora não parou a bicicleta. Se eu tivesse um pouquinho mais de velocidade, eu tinha jogado ela longe. Então, agradecer por esse livramento, porque ia dar aquela dor de cabeça, né? O pedido de oração meu, eu tenho um pedido para um amigo meu que perdeu a mãe essa semana, lá no Brasil. Ele foi porque o pai vai fazer uma operação de risco. Chegou lá e faleceu do nada. Então, pedi oração para ele, né? Porque ele está lá, né? E tudo muito recente. E o nosso pedido é uma semana abençoada, né? Que Deus possa abençoar essa semana. O pedido, né? Semana que vem, né? Semana que vem, vai ser um ruimzinho de horários, mas Vai ser complicado. Deus abençoe, né? Verdade. Sim. Verdade. Como a gente já falou, só entregando na mão de Deus, né? Ele sabe o que é melhor pra gente. É. Às vezes uma coisa é ruim, mas quando vai ver, lá na frente. Verdade. Sim. Bom dia, boa noite. ちょっと1週間ほど喘息で、すごく痰が絡んで、なかなかですね、治らないんで、まだちょっと治ってないんで、来週ちょっと病院に行ってこようかなと思ってます。以上です。
Bom dia, boa noite, paz do Senhor para todos. Meu marido faz mais de uma semana que está com esse problema de bronquite, né? que é bronquite e resfriado. Acabou o remédio de alergia dele. Ele tem sinusite também, né? Então sai muito catarro, entendeu? E ainda bem que está conseguindo trabalhar, graças a Deus, tem apetite também. E ela também vai para o médico, porque estava muito ocupado, né? Estava corrido e tal. E ele esqueceu de ir no médico terça-feira passada e acabou o remédio. Ele está tomando meu remédio, mas é fraco para ele, né? Remédio, né, de alergia. E agradeço pela semana que passou, agradeço também pela semana que vai vir. E ainda bem que ele está sem febre, né? Está conseguindo trabalhar, tá bem forte, graças a Deus. Bem, graças a paz, irmãos. Agradecer a Deus pela semana bastante abençoada e corrida. Também pela semana que vai ser bastante especial. A gente na empresa vai receber a visita de alguns. A semana para mim vai ser um pouco mais curta, mas mesmo esses 3 dias vão ser um pouco intensos por conta de uma visita, né, do pessoal que, na verdade, de todos os gerentes da minha divisão mundial vão estar sendo reunidos aqui no Japão durante essa semana. E o meu diretor pediu para falar comigo do Brasil, né? Eu tenho isso, na verdade, como bênção, então eu tô muito feliz por isso, orando para que Deus esteja encaminhando a conversa. Que ele não me peça para voltar para o Brasil. Mas pedindo ao senhor que guarde, essa semana a gente também tem uma conferência de líderes também na comunidade da qual eu participo aqui, na Life House, na terça e na quinta, na sexta-feira, das quais eu vou participar. Então, pedindo para que Deus também abençoe esse evento e ainda pedindo pela saúde do tio Oswandir. Infelizmente, ele teve uma piora no quadro e ele está sedado e as próximas 24 horas são cruciais no entendimento da situação dele. Então, peço encarecidamente para os irmãos estarem em oração comigo pela vida do tio Vandão, pedindo para que o Senhor guia e esteja fazendo o melhor por ele, em nome de Jesus. A Rê não está aqui comigo hoje. Sim, pastor, estou ouvindo. Irmãos, eu quero somente pedir, por gentileza, que os irmãos apresentem a mim e a minha família em oração, e para que Deus possa estar fazendo aqui a sua vontade, e que assim é uma semana de muitas vitórias. E que Deus Agora sim. Paz do Senhor a todos. Cheguei agora, né? Graças a Deus. Também quero agradecer a Deus, né? Por mais uma semana, esses dias, que tem sido tudo conforme a vontade de Deus, né? E agradecer pelo meu filho, pela minha esposa, e pedir oração por ele, que está passando um momento difícil, né? Mas Deus tem estado no controle. E oração pelo meu trabalho, né? Que Deus possa abrir a porta que Ele quer, onde não tem plano, fazendo a vontade dele, tá bom? Eu agradeço, seria esse pedido de oração. Amém?
Obrigado, pastor. Desculpa aí. Ah, não Eu tem. não consegui retornar novamente. Consegui ativar o meu fone de ouvido, mas não consegui ativar o vídeo. Deixemos para uma próxima vez. Amém. Irmã Luzinete, por gentileza. O Carlos. Carlos, olha, Paz do Senhor Jesus. Deus por ter feito Amém, Jesus. pelo paz, pelo meu filho Rafael, e por 2 anos do meu doentinhos, um chamado Benjamin e um chamado Davi. E agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Amém, Jesus. A irmã Bianca está no ar? Bem- Sim. Oh, glória a Deus. Sim. Algum pedido de oração, minha querida? Pedir uma aí, não é? Amém. Que seja uma boa viagem. amém. Uhum. Me guarde, me ajude a chegar aí e sair E- Sozinha. Se foi pro E Brasil. com o Senhor. Tá bem, então, irmã Bianca. Deus. Oi. só isso. Amém. E pedir que meus pais, minha mãe e meu pai. Amém, Jesus. Irmã Mico, por gentileza, então. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Só tenho Paz que do Senhor agradecer Jesus. a Deus por tudo e por todos. E peço oração para nossa neta mais nova, a Maré. E ela teve otite, né? Teve febre, mal-estar, mas está bem melhor. Continua tomando antibiótico. Nós vamos lá ajudar um dia lá, porque o Daniel estava em Osaka, né? E também a partir do dia 20 até 31, então estaremos com a Bianca em casa. Que Deus abençoe essa estada, o primeiro turismo aqui no Japão. Tem muito a esperar, em nome de Jesus. Amém. Amém. O meu pedido de oração é para o nosso irmão em Cristo, que tem auxiliado aqui na parte técnica. Que o Senhor esteja abençoando o nosso querido irmão Ricardo Suzarte, ali da Vila Carrão, e que o Senhor esteja com seu lar, com sua família, e que ele possa continuar sendo um vaso de honra nas mãos do Senhor. Então, vamos orar por esses pedidos juntos ao nosso Deus e sabemos que Ele é poderoso para nos abençoar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tu és conhecedor de todas as coisas, das necessidades de cada um desses teus filhos, a qual o Senhor com certeza irá abençoar ricamente, poderosamente, continuamente. Por isso, nós te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos sobre o nosso irmão Anderson, sobre a nossa irmã Keiko, aos pedidos aqui por eles apresentados. O Senhor estará na solução de cada um deles, concedendo a tua graça, a tua proteção, o teu cuidado, o consolo do teu Espírito Santo, Senhor meu Pai. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos também pelo nosso irmão Nishimura, que o Senhor esteja ali abençoando, concedendo saúde e vida e abundância. Igualmente a minha cunhada, a esse casal, que o Senhor com certeza sabe e conhece o coração, e que possam estar continuamente sendo vasos de honra também em tuas santas mãos, ali juntamente conosco na igreja Shinohara. Ao nosso irmão Carlos, ao seu lar, à sua família, aos seus filhos, à nossa querida irmã Harumi, que o Senhor esteja ali também abençoando, igualmente ao local de trabalho do nosso irmão, a porta que o Senhor abre, com certeza será para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Mas faça-se a tua vontade, porque ela é justa, santa, soberana, e é o que tem de melhor para cada um de nós. Ao nosso irmão Melvin, aos familiares do nosso irmão Melvin, ao seu local de trabalho, as suas decisões, que cada uma dessas situações sabemos que estão debaixo do teu querer, do teu controle e da tua vontade, Deus soberano. Faz o melhor na vida deste casal, juntamente com a Débora, assim como o Senhor tem feito, e eles têm sido agradecidos a ti, ó Pai, por esta oportunidade de estarem nesse lugar. E que o Senhor esteja, com certeza, com eles em mais uma semana, com cada um de nós em mais uma semana. Ao nosso irmão Ângelo também, que está conosco, Pai amoroso, pela primeira vez aqui nesta live, que o Senhor esteja com ele, abençoando o seu local de trabalho,
o trabalho das mãos dele, o seu lar, a sua família, que ele possa estar continuamente sendo agradecido a ti, como tem feito, e que o Senhor atenda ao pedido do coração desse teu servo, continua abençoando, guardando, protegendo e livrando, assim como tem feito a cada um de nós. Também em favor da nossa irmã Luzinete, dos seus familiares que estão ali no Brasil, do nosso país, a qual ela ama e qual nós amamos, aos governantes, dai direção, dai sabedoria, dai conhecimento e discernimento, Pai. A cada um dos nossos irmãos também que congregam junto com a irmã Luzinete, que o Senhor ali esteja abençoando aos familiares todos da nossa irmã. Igualmente ao nosso irmão Alexandre Bonetti, seu esposo, e aos filhos da nossa irmã Luzinete. A nossa irmã Bianca, que estará vindo nos visitar, Pai, guarda, protege e livra de todo perigo, todo acidente e mal, e concede a vitória dela poder estar reunida conosco e depois levando-a de volta em paz ao lar. Nós te agradecemos no nome de Cristo Jesus, porque tem restaurado, tem restabelecido a saúde dos nossos filhos, do nosso neto, do teu povo, e te pedimos a tua presença, Senhor, meu Deus e Pai. Pelo nosso irmão Osvandir, que está em estado grave, mas tu sabes e conheces, Senhor, meu Deus. O Senhor esteja dando sabedoria e discernimento àqueles que estão ao redor, àqueles que estão tratando dele, àqueles que estão cuidando dele com carinho, Pai. Abençoa ricamente e poderosamente a cada um. Também o nosso irmão Ricardo Suzarte, Pai, que o Senhor o conhece bem, está em tuas santas mãos esse teu filho. Abençoa o lar dele, a esposa, os filhos e todo o trabalho das mãos desse teu filho. Tem sido vaso de honra em tuas mãos e permanecerá na tua presença, nós cremos. Por todos esses pedidos aqui apresentados, Senhor meu Deus, por todos esses irmãos em Cristo que nos veem através da internet. Visita cada lar, cada família e, Senhor meu Pai, concede a tua graça e o teu favor a cada um deles, assim como tem feito com cada um de nós, os teus filhos, porque o Senhor não tem nos abandonado. É no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos a tua presença santa e te agradecemos, Senhor. Amém. Então, que o Senhor esteja continuamente fazendo aquilo que é o melhor, e que muitas vezes, como já comentamos, nós não entendemos, mas o Senhor tem nos dado livramento, somos testemunhas, que o Senhor tenha abençoado os familiares, que o Senhor alcance a cada um dos nossos familiares também, mas carecemos desta misericórdia e esta bondade do Senhor, sem a qual não daremos nenhum passo. E vamos permanecer confiando no Senhor, até que Ele não nos abandonou. Eu tenho certeza, e esta certeza é que nos garante a palavra do Senhor, que Ele não nos abandonará. As dificuldades podem aparecer, as tribulações, os problemas, mas o Senhor até aqui não nos abandonou e Ele permanecerá conosco, com cada um de vocês, nossos irmãos em Cristo. Então, vamos aqui a uma curta e breve meditação sobre esse texto, que está registrado no livro de Marcos, capítulo 10, mas nos atentando mais para o versículo 50. Então, não vou comentar os demais versículos, mas vou apenas ler para lembrar aos nossos queridos irmãos. Então, no versículo 46 ao 50, assim está escrito em Marcos, capítulo 10. Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Bem, ele já conhecia alguma coisa, porque ele chamou ao Senhor Jesus de filho de Davi. Isso é muito importante lembrar, porque muitos não o reconheceram como filho de Davi. Muitos pensavam que ele fosse filho de José. Ele não falou filho de José, ele falou filho de Davi, ou seja, algo espiritual que ele conhecia. 48. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais:
filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. E eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chegando, ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa, que é o nosso tema, para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar aonde Jesus estava. Então, uma iniciativa dele, levantou-se depressa. Então, há dois pontos importantes aqui nesse texto. Então, nesse texto de Marcos, capítulo 10, versículo 50, dois detalhes sobre o cego de Jericó não podemos nos esquecer, porque nós não encontramos no Evangelho de Lucas. Esse texto também aparece no Evangelho de Lucas, mas não faz esse relato desta forma. Então ele faz o mesmo relato sobre a vida de um homem que era cego, mas não deu esses dois detalhes que são importantes, né, aqui nesse texto. Então, quais são esses detalhes? O primeiro detalhe fala que o cego de Jericó era chamado Bartimeu. Esse era o nome dele. E o segundo detalhe fala que esse homem possuía uma capa. O que será essa capa? Capa de chuva? Bom, ele morava no deserto, talvez não fosse, né? Então, esses detalhes aqui descritos não estão aqui por acaso. Ainda que Marcos tenha tratado esse assunto de diferente forma. Então, pois nós sabemos que tudo quanto está escrito na Bíblia Sagrada é de revelação do Espírito Santo e não de homem, evidentemente. Então, por esta razão, nós podemos fazer um paralelo com os dias atuais para compreender melhor a ação de Deus na vida do homem. Então, é para isso que o Senhor Jesus usou muitas parábolas e também, neste caso, da cura deste homem, nós podemos aprender muito sobre a ação de Deus sobre a vida de cada um de nós que estamos vivos. Então, sobre a cidade de Jericó também, é interessante lembrar que ela é considerada a mais antiga cidade ainda existente. A mais antiga. Por quê? Porque ela existe desde 9.000 anos antes de Cristo. Ou seja, já está um pouquinho antiga. Se ela não se atualizou, ela está situada a 270 metros abaixo do nível do mar, a 8 quilômetros do Mar Morto e a 27 quilômetros de Jerusalém. Vamos para ter uma ideia. Então, esta é muito fácil porque a cidade existe lá no mesmo lugar até hoje. Essas medidas são aproximadas, mas são corretas. E também está perto do Rio Jordão. Então, por quê? Porque nós sabemos que o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo após ser batizado onde? No Rio Jordão. Então, próximo dessa cidade, próximo desse lugar, está escrito que o Espírito o impulsionou para ir para o deserto. Então, o Espírito levou o Senhor Jesus para ir para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, para você se localizar mais ou menos. Então, claro, tem que saber onde é Jerusalém, tem que saber onde é o Mar Morto, tá? Porque senão, e também saber onde é o Rio Jordão, senão não adianta nenhuma dessas informações. Então, o cego de Jericó mostra a situação do homem natural, porque o homem natural não enxerga as coisas espirituais. Pois, por que ele não enxerga as coisas espirituais? Porque ele não teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Então, o homem natural, ele vive da sua natureza. E a sua natureza é tendenciosa para o pecado. Então, praticar o pecado, você não precisa ensinar para a criança. Já é da natureza da criança. Você tem que ensinar a criança para não praticar o pecado. E é da nossa natureza, permanece enquanto cada um de nós
estiver vivo. Então, Bartimeu também significa filho de Timeu. Por isso que no versículo está escrito Bartimeu, filho de Timeu. Porque a palavra Bartimeu, escrita no idioma arábico ou no idioma que eles pronunciavam, significa filho de Timeu. E, com certeza, pelo fato dele não ser chamado pelo seu nome, porque com certeza ele deveria ter um nome, mas os que estavam ao redor dele o chamaram de Bartimeu, que não é o nome dele, significa filho de Timeu. Pode ser que seja o nome dele também, mas pelo fato dele não ser chamado pelo seu nome, e sim por sua deficiência, porque está escrito, o cego Bartimeu. Não é? Se referia à sua deficiência. E isso podia trazer tristeza, angústia, discriminação, rejeição e desprezo das pessoas. Então, nós sabemos que quando encontramos alguma pessoa com alguma deficiência, muitos não se aproximam devido a essa deficiência. Então, ou outros fazem chacota, ou qualquer tipo de coisa que não agrada a Deus. Então, a rejeição, isso pode trazer, então, vir à tona o desprezo das pessoas por pessoas deficientes. Mas o Senhor Jesus, com certeza, o tratou com profundo amor e viu as suas virtudes e não os seus defeitos ou as suas falhas. Assim é o Senhor Jesus para com cada um de nós. Um detalhe também é lançando de si a sua capa. E podemos dizer sobre essa capa? O que significa? Isso significa que lançando de si, ou tirando de si a sua capa. Então, nesse tempo do Senhor Jesus, estava entre nós, na forma humana, a pessoa, para poder mendigar, precisava de uma autorização do governo romano. E o governo romano também entregava ao mendigo uma capa que tinha uma inscrição nas costas. Então, a capa estava escrito nas costas, para identificá-lo. E aí já estava escrito: este homem é um miserável, mendigo e vive de esmolas. Então, isso identificava onde quer que aquela pessoa fosse. Não estou falando apenas de cegos. Todos aqueles que, por uma razão ou outra, pediam esmolas, para ele ser autorizado a pedir esmolas, ele deveria usar esta capa. Ou seja, como se fosse um uniforme e ainda com este aviso bem triste. Não? Essa não é a palavra correta, mas... Então, assim, a pessoa era identificada como alguém que pedia esmolas. Não tinha só pela presença daquela inscrição na capa. E com certeza ninguém queria usar aquele tipo de capa, apenas eles. Então, essa capa representava para o mendigo uma vida de humilhação, de dor, de desprezo e tristeza. Não somente, como eu disse, não somente para o cego, qualquer tipo de pessoa que deveria mendigar por uma razão ou outra. Mas também essa capa lhe permitia sobreviver. Por quê? Pois sem essa capa ele não podia mendigar. E aí ele não teria como se sustentar. Também essa capa protegia ele do frio, da chuva e da poeira. Então era necessário que ele a utilizasse para exercer essa atividade de mendigar. Então, para nós, o que significa isso, deixar a capa? Significa deixar para trás a velha vida de pecado. Pois nós não vamos mais voltar ao velho homem após ter um encontro efetivo com o Senhor Jesus.
Agora nós somos redimidos, vamos herdar a vida eterna ao lado do Pai Celestial. Portanto, não podemos voltar ao velho homem, à prática daquilo que a nossa natureza quer que façamos. Então, nós devemos ter uma nova natureza sobressaindo dentro de cada um de nós, que é a presença do Espírito Santo nos guiando. Então, ele deixou a capa e nós devemos deixar a nossa capa, que é a velha vida daqueles que viviam no pecado. Então, agora nós somos totalmente dependentes do Senhor Jesus. E por que somos dependentes do Senhor Jesus? Porque nós temos a certeza que Ele vai prover todas as nossas necessidades. Vamos continuar perseverando. Ah, mas Ele não respondeu. Não respondeu por quê? Ele é o soberano. Quem diz que Ele tem que responder? Ninguém. Eu é que tenho que ficar aguardando a resposta dele. Muitas vezes a resposta não me agrada, mas eu tenho que perseverar e confiar que é sempre o melhor. Então, é melhor ser dependente do Senhor do que não se afastar do Senhor e não ser dependente dele e querer viver por nossas forças apenas. O cego dependia de esmolas, mas agora, após o encontro com o Senhor Jesus, ele com certeza vai depender totalmente da graça de Deus. Então, assim ocorre com o cristão verdadeiro. Então, essa pessoa teve um encontro pessoal com Jesus, foi curado, foi restaurada a sua visão e, com certeza, ele teve, a partir daí, uma vida completamente diferente daquela, a qual ele, com certeza, não queria voltar nunca mais para lá. Então, assim deve ocorrer com cada um de nós, com todo cristão verdadeiro. Encontrou o Senhor Jesus? Faça de tudo para não voltar para aquela vida anterior. Assim como também com certeza fez este homem, não? Então, a verdadeira proteção nós encontramos no Senhor Jesus. Sabemos, os dias estão difíceis, os dias são maus, sim, para todos, e todos já se aperceberam disso, mas aquele que confia no Senhor não será abalado. Assim está escrito e assim é verdade, e tem ocorrido e sempre acontecerá desta forma. E por quê? Porque o Senhor nos guardará de todo o mal. Ele não está dizendo que eu não estou dizendo, nem a palavra de Deus diz que ele nos evitará passar pelo mal. Não, ele nos guardará de todo o mal e muitas vezes durante o mal. É o que nós devemos ser gratos a Deus, porque é uma forma dele trabalhar na vida de cada um de nós. E nós cremos que nós somos por ele verdadeiramente protegidos. Eu sou testemunha disso, da proteção, do cuidado do Senhor. E sei que irmãos que estão aqui, irmãos que nos veem pela internet, também podem dizer, somos por ele verdadeiramente protegidos, principalmente no nosso querido país, devido a tantas adversidades que não encontramos aqui neste país. Levantou-se. Está escrito, e levantou-se depressa, apressadamente se levantou. Bem, somente o Senhor Jesus pode nos levantar quando estamos prostrados, quando nós estamos caídos, quando nós estamos fracos, ou mesmo vacilando. Não há uma outra forma. Temos que buscar mais uma vez o socorro do Senhor. Então, Ele é que nos coloca de pé, em pé novamente. E se estamos passando por um período de prostração, estou fraco espiritualmente, fisicamente, estou vacilando na fé, vamos buscar ao Senhor Jesus. E quem é que deve ter essa iniciativa? É nós que devemos ter essa iniciativa e determinação em buscar ao Senhor e Salvador Jesus quando o Espírito Santo nos chamar. Ou seja, nós não buscamos a nossa salvação.
O que o Senhor Jesus disse? Todo aquele que o Pai enviar a mim. Se você e eu, nós fomos até Jesus Cristo, foi porque o Pai nos enviou através do Espírito Santo que tocou no nosso coração endurecido. Então, é uma verdade. E nós devemos ter essa iniciativa, é de ouvir a voz, aquele que ouve e abre a porta do seu coração. Então, a iniciativa deve ser de quê? De buscar ao Senhor e Salvador Jesus, quando o Espírito Santo tocar em cada um de nós. Levantou-se depressa e foi ter com Jesus. Então, a salvação do pecador é um encontro único e pessoal com o Senhor Jesus. Ele foi ter com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus poderia ter ido até ele, porque ele, sendo cego, seria mais dificultoso encontrar-se com o Senhor, mas o Senhor assim o fez desta forma. Muitos podem perguntar, não, mas por que ele chamou o Senhor Jesus? Porque alguém teve que levar ele até o Senhor Jesus. Ele não foi andando sozinho como você e eu, que podemos, pela graça do Senhor, ter uma visão boa. Alguém teve que levar, mas ele tomou a iniciativa, ele levantou-se rápido e foi ter com Jesus. Ele podia falar, não, pede para o Senhor Jesus vir aqui que eu não estou enxergando, ou eu não enxergo nada. Não, ele não fez assim. Então, assim como o encontro do cego Bartimeu com o Senhor Jesus mudou completamente a sua vida e a sua razão de viver, da mesma forma acontece conosco, quando nós reconhecemos que somos pecadores perdidos. Então, quando esse cego, ou tantos exemplos, aqueles que não, paralítico de nascença, ou paralítico por várias razões, passou a andar, o que será que ele fez? Então, aquele encontro com o Senhor Jesus mudou completamente a sua vida. Aquele que não andava, anda. Aquele que não via, agora pode ver, como disse João Batista em resposta aos que perguntaram sobre ele. Então, esta é a razão da pessoa viver, torna-se completamente diferente após um encontro com o Senhor Jesus, um encontro pessoal, verdadeiro e efetivo. Então, essa mesma acontece conosco, essa mesma coisa tem que acontecer com cada um de nós que somos pecadores perdidos e buscamos abrigo seguro nos braços do Senhor Jesus. Jamais cada um de nós será decepcionado. Nesses poucos anos que o Senhor tem nos concedido, ou muitos anos que o Senhor já tem nos concedido, nós sabemos que todas as vezes que nós temos buscado ao Senhor, Ele tem dado uma resposta. Você que nos ouve, que nos vê, também, com certeza, vai ter uma resposta do Senhor para as suas dificuldades e as suas necessidades serão atendidas. A nossa conclusão é que a capa que o mundo oferece ao homem, ou seja, tudo aquilo que este mundo oferece a cada um de nós, e muitas vezes dominam sobre nós, ou seja, podemos participar das coisas desse mundo, sim, mas, como disse Paulo, o apóstolo Paulo, não me deixarei dominar por nenhuma. Então, é bom estar atento para todas as coisas. Aquilo que agrada a Deus, vou seguir continuamente. Aquilo que não agrada a Deus, vou ter que me desfazer desta capa. Então, a capa que o mundo oferece ao homem não pode e não tem poder de satisfazê-lo completamente. Aparentemente, sim, temporariamente, sim. Não vamos ser também ignorantes. As atrações, tudo que há nesse mundo, toda a criação e a criatura do nosso Deus, foi criada para o homem, mas não podem satisfazer completamente a nenhum de nós.
Pelo contrário, muitas vezes traz angústia, ou seja, buscamos o caminho errado, muitas vezes traz tristeza, decepção, e nós sabemos que a morte, ou seja, não estamos falando da morte física, muitas vezes da morte física, para aqueles que possuem vícios e que, de uma forma ou de outra, são tragados e controlados pelo vício. Então, isso vai trazer angústia, tristeza para ele, para os familiares, decepção dele ter caído, fraquejado e, posteriormente, a morte física também. Mas graças a Deus que Ele nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e vamos continuar confiando nele, buscando a presença dele. Estou fraco em alguma coisa? Sim, muitas vezes nós fraquejamos, assim como cada um de nós, mas o Senhor sabe, conhece aonde estão as nossas fraquezas, o inimigo também sabe, mas o Senhor é todo-poderoso para nos dar a vitória, especialmente naquele campo onde cada um de nós tem uma certa dificuldade. E aí é onde o inimigo nos ataca mais fortemente. Então, para aqueles que estão no pecado, tome a mesma decisão do cego de Jericó. Deixe e abandone a velha vida de pecados. Busque ao Senhor Jesus e Ele te concederá uma vida nova. Então, não sabemos quem nos vê, não sabemos e não conhecemos a vida de nenhum de nós, mas pode ser que exista alguém que nos vê pela internet e possa também conhecer uma outra pessoa que está vendo este vídeo e que ainda não tomou essa decisão do cego de Jericó. Ou seja, tomar uma decisão de deixar e abandonar a velha vida de pecados. Buscar ao Senhor Jesus, e com certeza Ele te concederá uma vida nova, uma vida cheia de alegria, uma vida plena e de paz duradoura. A segurança que todos nós queremos e precisamos e, acima de tudo, a sublime e eterna salvação ao lado do Pai Celestial. Amém? Então, estes são alguns dos benefícios de estar buscando ao Senhor Jesus. Em primeiro lugar, está escrito buscar primeiro o reino de Deus. Não é por último. Se for por último, muitas dessas coisas talvez não se apliquem à vida de cada um de nós. Então, buscar ao Senhor Jesus, Ele te considerar uma vida nova? Bom, aí se você já passou dos 80, a vida nova vai ser um pouco difícil, porque o corpo já não está assim tão pronto como um de 30. Cheio de alegria? Muitas vezes, devido a muitas dores, a alegria também não estará tão cheia. A paz duradoura? Também. Ou seja, apenas exemplo de que não podemos nos esquecer. O dia é hoje e o tempo é agora. E, acima de tudo, buscar a presença do Senhor para receber a salvação e a vida eterna junto do nosso Deus e Pai. Amém. Meus irmãos amados, e agradecidos ao Senhor pela presença de cada um de vocês que estiveram conosco em mais esta 1 hora na presença do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês em mais uma semana, protegendo, assim como ouvimos do nosso irmão Anderson há poucos minutos, uma proteção e um livramento. E a cada um de nós, que muitas vezes não vemos, mas o Senhor é Deus fiel. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. E, mais uma vez, que o Senhor esteja trazendo em paz a nossa irmã Bianca, abençoando a cada um desses irmãos que aqui fizeram um pedido, e que o Senhor esteja respondendo segundo a graça do nosso Deus. Vamos finalizar orando ao nosso Deus e Pai. Ó amado Deus, Salvador, te agradecemos por este privilégio de estar junto com esses teus filhos,
a quem nós amamos, a quem o Senhor tem abençoado e que eles têm nos auxiliado com a presença deles, nos incentivando a compartilhar a Tua Palavra Santa. Aqueles que nos veem pela internet também são igualmente importantes na nossa vida e o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família. Conduze-nos, Senhor meu Deus, em mais esta semana. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Transforma a cada uma das situações que enfrentamos para a honra, louvor e glória do Teu nome e para benefício dos Teus filhos. No nome de Cristo Jesus, é que nós te agradecemos e te pedimos a Tua presença santa. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.